Podemos prosseguir? Vamos. Então vamos começar o evento. A primeira sessão é a sessão Major Investments and Trade Opportunities in Latam, na América Latina. É uma mesa redonda com líderes financeiros. Esse painel vai ser em português. Eu quero convidar ao palco o Alexandre Meira Rosa, por favor, vice-presidente de For Countries do IDB, do BID, que coordenará a discussão, acompanhado pelo Ricardo Marino, CEO Latin America de Operações do Itaú, pelo José Olímpio Pereira, presidente do Credit Suisse Brasil, e o Hélio Magalhães, que é o CEO do Citi Brasil. Ricardo, a bola é sua. Bom painel para todos. Obrigado, Marcelo. Muito bom dia a todos. Agradecer novamente a Rio Negócios por trabalhar conosco na realização desse evento. Bom, para aproveitar bem o tempo, vamos direto ao tema do nosso painel. Nós vivemos numa região que cresceu tremendamente nos últimos 15 anos, liderou o crescimento do investimento direto externo na América Latina, superou a média mundial de investimentos. A região cresceu incluindo, né? Criamos, em alguns países, um mercado de consumo interno significativo, importante, mas nos últimos 2, talvez 3 anos, passamos por um período de ajuste dessas economias, muito em função do fim do superciclo das commodities, da desaceleração na China e dos próprios desajustes estruturais em alguns dos países. Da mesma forma que o crescimento que nós vimos na década passada foi desigual entre os países, né? A região cresceu a 2, 3 velocidades, o ajuste também se dá de forma desigual, né? Vemos alguns países, sobretudo aqueles da costa pacífica, da costa do Pacífico do continente, mais integrados globalmente, mais integrados nas cadeias de valor globais, mostrando uma maior resiliência a esse período de ajuste do que outros países na região, como o próprio Brasil. Mas também é certo que toda a região entra agora num período de conclusão desse período de ajuste. Vemos, desde o Banco Interamericano, enfim, como dever de ofício, olhamos a região de forma estrutural e trabalhamos cenários de médio e longo prazo. Há um certo consenso de que a região finalmente tocou fundo e talvez comece a crescer, mas crescendo num novo normal, né? Não nas taxas que nós vimos na década passada, mas volta a crescer com algumas oportunidades que se abrem, o crescimento da economia americana sendo uma delas. Então, eu gostaria de discutir aqui com os nossos panelistas quais são as oportunidades que esse novo ciclo da região oferece, mas também quais são os desafios em investimento e comércio para que nós possamos aproveitar, finalmente, um novo ciclo de crescimento da região. E, para isso, nós temos aqui um painel, se vocês me permitem, dentro do espírito olímpico, nós temos aqui um painel de medalhistas do setor financeiro, para explorar essas ideias. Quais são as grandes tendências que vão marcar esse novo ciclo para a região, né? Quais são os desafios que nós temos pela frente e quais são as oportunidades que se abrem, falando da América Latina, mas eu gostaria também que falasse um pouco aqui do nosso próprio país, já que é um painel de brasileiros, né? E eu começaria pelo tema de investimento direto externo, né? Onde a região foi bem sucedida na década passada na atração desses investimentos e, apesar do ciclo de ajuste, continua atraindo investimentos. Então, eu queria começar, talvez, pelo José Olímpio, do Credit Suisse, que nos falasse um pouco qual é a sua visão dos temas que estão guiando esse processo de atração do investimento direto externo.
Olha, primeiro queria agradecer muito o convite da Casa Rio. Como carioca, é um prazer estar aqui. Carioca exilado há algum tempo, mas é um prazer estar aqui de volta ao Rio, celebrando esse momento glorioso que o Rio está passando. Então, muito feliz de estar aqui. E vamos falar um pouco sobre investimento estrangeiro direto na região. E vamos qualificar que o Brasil lidera, de longe, a atração de investimento na região. Então, vamos focar no Brasil, porque se você olha nos maiores destinos de investimento estrangeiro direto, o Brasil realmente é o país mais avançado. E o que tem acontecido é o seguinte, a gente tende a ser muito crítico sobre a gente mesmo, né? Sobre o Brasil, sobre as nossas dificuldades, sobre enfim, tudo que a gente sabe. No entanto, quem está de fora e quem olha o Brasil relativamente a outras alternativas, grandes alternativas de investimento no mundo, e olha sobre 3 critérios, sobre tamanho de economia, sobre potencial de crescimento e, principalmente, sobre estabilidade institucional. Mas estabilidade institucional lato sensu. Somos uma democracia, as nossas instituições funcionam, a nossa imprensa é livre, você tem o rule of law, até nessa questão toda de lava-jato, corrupção, né, enfim, como um formador de opinião externo sobre o Brasil, eu digo, você então, em lugar nenhum mais tem corrupção, né? Só aqui que tem. Quer dizer, pelo contrário, a gente está realmente enfrentando essa questão que a gente não vê. Então, se você olha, voltando ao ponto, se você olha o Brasil sob esses 3 critérios, ele se compara muito favoravelmente com as outras grandes economias emergentes do país. China, Rússia, Índia. Então, ele tem, apesar de todos os seus problemas, sido capaz de atrair o interesse de um grande número de investidores, tanto financeiros quanto estratégicos. E a gente se surpreende porque, nos últimos anos, estamos passando pelo pior momento. Eu estou no mercado há 31 anos, não me lembro, nesses últimos 31 anos, um momento econômico tão ruim. Talvez quem tenha vivido 29 e 31, né, que foi a outra sucessão, não sei se tem alguém aqui, mas, enfim, talvez lembre, mas nesse momento é muito ruim. E o que surpreende é que, apesar desse momento muito ruim, a gente continua vendo o dinheiro vir para cá. Vocês têm acompanhado, aqueles que têm acompanhado, têm visto os investimentos chineses no setor de energia, com a Three Gorges, com a State Grid, investimentos multibilionários a avaliações muito atraentes. Vocês têm visto investimentos, Estados Unidos mesmo, viu, há 4 anos atrás, a sua maior empresa de seguro de saúde fazer uma enorme aquisição na empresa líder do setor, na Amil. Outros investidores estratégicos continuam vindo. E por quê? Por conta dessa atratividade, estrutural e pelo fato de que um investidor estratégico, ou mesmo financeiro, e aí esse é um outro ponto, porque eu não me lembro de um momento onde tenha no Brasil um número tão grande de investidores de private equity financeiros do mundo. Temos aqui o Fernando Borges representando um dos principais, que é o Carlyle, mas, enfim, todos os competidores dele também estão aqui no mundo olhando para a oportunidade. E esses investidores, tanto estratégicos quanto financeiros, quando eles se deparam com uma oportunidade de comprar uma empresa, é a tal história do cavalo selado. Tá? Você se depara com aquela oportunidade, ela existe naquele momento e pode não existir no seguinte. Então, esse investidor, quando deparado com a oportunidade, ele tem preferido, apesar de toda a confusão que a gente está passando, tomar partido dela e investir do que passar. O que difere muito do investidor de portfólio, porque o investidor de portfólio, e nós estamos vendo aí no último mês, de novo, um movimento grande do investidor de portfólio vir para a Bolsa, mas esse investidor entra e sai com muita facilidade. Então, assim, ele pode se dar ao luxo de mudar de ideia rapidamente, o que o investidor estratégico e ou financeiro de longo prazo não pode. Então, eu vejo assim, eu vejo com muito otimismo
o Brasil como polo de atração de investimento financeiro, estratégico de longo prazo. Eu acho que a política desse governo de enfatizar o programa de privatização é super importante, e isso vai, sem dúvida, despertar um interesse enorme, como nós já estamos vendo, de grandes investidores para trazer dinheiro para cá. Obrigado, José. Eu vou voltar mais tarde a essa discussão sobre o Brasil, né, e sobre o que mais o país tem que fazer em termos de reforma, especialmente na área microeconômica, para continuar sendo um polo de atração ao investimento externo. Mas eu queria voltar de novo para a América Latina. Ricardo, talvez você possa nos ajudar com isso. O Banco Itaú, nos últimos 10 anos, vem se expandindo na América Latina, é um ator já, um player importante na região. Queria que você compartilhasse conosco um pouco quais são as tendências que você vê para a região nesses próximos anos, as oportunidades para instituições como a sua na América Latina e no Brasil. Tá bom. Obrigado, bom dia a todos. Prazer, uma honra compartilhar um painel com os colegas aqui também. E o José Olímpio fez uma ampla introdução já sobre o tema da atratividade, de investimento direto, as oportunidades do Brasil. E é verdade, quando a gente olha até os chineses, eles têm a mesma símbolo para o que significa oportunidade e risco. Sem dúvida, o Brasil tem desafios, tem risco, mas tem grandes oportunidades, tanto para investimento direto dos estrangeiros, para o Value Investing, como o Portfolio Flows. É um dinheiro mais quente que entra e sai, mas também tem muita oportunidade. E nós somos um banco hoje líder, não só no Brasil, mas na América Latina. E emitimos resultados ontem bastante sólidos, apesar da crise econômica, da crise política. Estamos buscando nos diversificar, também como o Brasil deveria buscar se diversificar. É um mercado muito grande, mas que desacelerou um pouco. E a gente vê a liderança que o Brasil tem na região e a vocação de prestar serviços para clientes, pessoas físicas, pequenas e médias empresas e grandes corporações que estejam ou viajando, no caso de pessoas físicas, ou empresas operando em mais de um país. Então, nossa vocação é servir esses clientes na região, e nos últimos 10 anos atrás não existia nada de Latam. Então, nos últimos 10 anos, a gente cresceu de 0 para hoje representar 25% do total de empréstimos que o conglomerado Itaú Unibanco tem em seu portfólio. E lucro também saindo de 0 para 10% dessa lucratividade. Então, a gente vê países de América Latina com velocidades diferentes, claro, com fundamentos diferentes. Não podemos tratar isso como uma região, um bloco homogêneo, e temos que entender os seus riscos, suas oportunidades, seus clientes, seus mercados, suas idiosincrasias. E, obviamente, em nosso mercado, as nossas regulações que variam de mercado para mercado. Então, a gente vê aí a oportunidade de conseguir, consolidando no Brasil e crescendo no país da América Latina, que estão fazendo blocos de comércio bastante interessantes, como a Aliança do Pacífico, Chile, Colômbia, Peru, México, que dá uma plataforma de comércio e de trade mundial. Acho que o Brasil deveria se inserir mais nessas cadeias globais de valor, exportar e importar mais, aumentar os fluxos e aumentar também o fluxo comercial intra-América Latina. Para dar uma ideia, se a gente somar tudo que é comercializado dentro da América Latina, não chega a 20% do total das exportações. Já no bloco asiático, se a gente somar tudo que é feito de intra-trade dentro da Ásia, supera os 50% das exportações. Então, a gente tem muita oportunidade para se comparar a outros mercados emergentes. E complementando o que o Zé Olímpio aqui falou, a gente precisa de políticas consistentes para gerar esse crescimento sustentável na região. Obviamente, com investimento em infraestrutura, acho que as Olimpíadas é um exemplo claro, esse investimento em infraestrutura, do compromisso nível municipal, estadual e federal em tomar esse risco no curto, médio e longo prazo. Obviamente, precisamos de estabilidade, regras do jogo claras, legislação favorável para que isso aconteça, e um ambiente institucional que seja crível, que dê previsibilidade mais no horizonte de largo prazo para esses investidores, principalmente privados ou soberanos. Agora, o caso do Brasil, é verdade, o Zé Olímpio mencionou, o tamanho do mercado é muito importante. A gente tem um tamanho continental.
aqui no Brasil, e essa é a principal estratégia que a gente vê com relação às multinacionais, os nossos clientes. Querem investir no Brasil, não pode ignorar, apesar da incerteza, é um tamanho muito relevante e não pode ficar fora. Já o México, quando a gente olha o México, a estratégia dominante, quando eles olham os investidores do México, é uma plataforma de eficiência. Tem as maquiladoras, a parte de manufatura, automóveis, etc. O custo do trabalho unitário é mais baixo, até competitivo em relação à China, e está relacionado à liberação do comércio e os fluxos históricos de investimento direto que o México tem vindo. Sem dúvida, como você mencionou, os ventos estiveram favoráveis, os ventos estiveram de cauda com os preços de commodities nesse superciclo e hoje eles estão um pouco de frente. Então, não dá para ignorar o preço dos commodities como um driver importante para atrair investimento, principalmente desses mais estratégicos, como os chineses, por exemplo. A pergunta que fica para a gente aqui é, será que a região latino-americana vai continuar conseguindo atrair investimento direto, uma vez que os preços das commodities baixam ou estabilizem, o que é o caso? Então, a resposta, basicamente, para continuar atrativo para esses investidores, a região latino-americana precisa de mais diversificação, precisa de produtividade, precisa de eficiência. A gente precisa trabalhar e trazer o know-how do setor privado para trazer essas melhores práticas de gestão e obter essa questão de diversificação. A diversificação, para dizer a verdade, nem está tão mal quando a gente olha os principais rankings, e não é um grande problema nos mercados emergentes. Por um lado, a América Latina não está tão bem como os países da OECD, em termos de diversificação econômica, mas quando a gente olha nosso métier de mercados emergentes, não estamos tão mal posicionados. Se a gente vê esse Economic Complexity Rankings, que é publicado, e tem várias métricas de diversidade, até de leque, ubiquidade de produtos em relação às exportações, a gente vê que o melhor país hoje da América Latina é o México, ocupando a 20ª posição desse ranking, num ranking de 144 países. O Brasil está na posição de 32º, ou seja, tem espaço ainda para trabalhar para alcançar a segunda maior economia da América Latina, que é o México, mas ainda estamos melhor que a China, que a Índia e que a África do Sul. Então, uma outra forma também de medir essa diversificação é o tamanho do grupo de pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas que geram emprego e que são o motor de crescimento econômico da nossa região. Então, o Brasil, Peru e o Chile, eu diria que estão bem na foto nesses rankings, e isso gera muitas oportunidades de M&A, como foi mencionado aqui pelo Zé Olímpio. Então, estamos bastante atentos para essas tendências, para essas oportunidades, para continuar servindo os nossos clientes, seja qual for o seu segmento, e continuar crescendo e continuar sendo um banco bom para os acionistas, pagando altos impostos, também fazendo ações para os nossos colaboradores, saúde com Bike Rio, etc., para continuar tendo um crescimento sustentável na região. Obrigado, Ricardo. Você, entre os vários pontos que você levantou, você tocou um que eu acho fundamental e que eu queria explorar um pouco, que é o tema da produtividade, né? Produtividade e diversificação da economia. E um ponto chave da questão da produtividade é a infraestrutura, né? Sem dúvida, a América Latina tem ainda um déficit de infraestrutura sério. Eu tive o privilégio, numa vida anterior, de gerenciar o nosso negócio de infraestrutura no banco. E alguns anos atrás nós fizemos um levantamento que a América Latina investia mais ou menos 2,5% do produto em infraestrutura, né? E que nós precisaríamos pelo menos investir o dobro disso para conseguir fechar o gap entre a região e os nossos competidores asiáticos. E aí é óbvio que isso não cabe no balanço fiscal de nenhum país, né? Uma ampliação dessa magnitude. Ou seja, a parceria com o setor privado vai ser fundamental. Eu queria, Hélio, talvez que você pudesse dividir conosco algumas reflexões, desde a sua posição de head do Citi, sobre quais são as reformas estruturais que você vê como fundamentais para que o país consiga, a região, mas especificamente o país, consiga deslanchar finalmente um programa de investimentos, por exemplo, em infraestrutura, ou a promoção do negócio privado no país.
Primeiro, eu queria agradecer o convite da Casa Rio, parabenizar o Marcelo Haddad pela organização, pelo belo trabalho que vem fazendo, cumprimentar aqui meus colegas do painel. Eu gostaria de voltar um pouquinho, Alexandre, e comentar um fator que eu acho muito importante no tema de investimento na região, que é o fator político, né? Você comentou, o Ricardo também, sobre o preço da commodity. A região viveu o desafio dos 4 Cs, né? O preço da commodity, a China desacelerando, o capital outflow, né? Dado o cenário mundial, saiu o capital da região, e, por último, o currency devaluation, que foi a desvalorização das moedas. A combinação desses 4 Cs acabaram impactando o momento político da região, e fazer populismo dentro de um desafio desse tamanho fica muito difícil. Então, a gente começa a ver uma transformação política na região, uma mudança de governos populistas para governos muito mais de centro, né? Destacando aí as 2 eleições, tanto na Argentina quanto no Peru, e o Brasil, por um processo político diferente, também caminhando na mesma direção, né? O México não passou por essa experiência negativa, mas esses países já começaram a fazer a transformação. E um destaque importante, na minha opinião, sobre o tema investimento, é que esses novos governos são governos muito mais market-friendly, né? São governos, Peru é um bom exemplo disso, a Argentina é um bom exemplo, a Argentina volta ao mercado mundial, né? Dado essa, vamos dizer assim, essa reputação que o novo governo tem. Eu acho que esses governos, então, são realistas em relação à dificuldade que as suas economias estão vivendo. São governos que estão dispostos a fazerem as reformas, alguns já mais adiantados. Eu acho que o México é um bom exemplo de reformas que estão sendo feitas. O próprio Peru, eu acho que é um bom exemplo também de um avanço. E essas reformas é o que vão viabilizar esses investimentos, né? Infelizmente, países da América Latina perderam, alguns deles, eu acho que o Brasil é um exemplo, perderam essa oportunidade no momento de esplendor, de fazer as transformações e, com isso, então, trazer esses investimentos. Eu acho que uma das consequências óbvias desse desafio que a região vive, né, é que as empresas vão ter os seus lucros comprimidos, as receitas vão ser impactadas. A busca por eficiência, como comentou o Ricardo, passa a ser uma prioridade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, surgem as oportunidades de negócio. A infraestrutura, eu li alguns números que dizem que a América Latina precisaria de alguma coisa em torno de 170 a 250 bilhões de dólares por ano nos próximos vários anos, sob o ponto de vista de infraestrutura. O tema de infraestrutura tem sido muito discutido na região, no Brasil principalmente. É um tema de competição, na verdade. Vários países estão competindo para atrair esses investimentos, né? Alguns países na América Latina têm feito isso muito bem. Eu destacaria de novo o Peru, né? O Peru tem algumas facilidades, entre elas a própria moeda, né? As concessões no Peru vão pegar, por exemplo, os pedágios, são cobrados em dólares, então você pode ter um funder em dólar, a receita vai ser em dólar, coisa que no Brasil ainda é uma dificuldade. Como que a gente vai endereçar esse problema? Mas, sem dúvida, eu destacaria talvez a infraestrutura como sendo a maior oportunidade de investimento. O José Olímpio mencionou a atração de investimentos. Eu acho que não tem balanço de banco, não tem dinheiro na região para financiar esses 200 bilhões que eu comentei. Então, nós vamos precisar encontrar soluções de como trazer esse investimento de fora, né? Vai ser uma combinação de investimentos locais com investimentos estrangeiros que vão propiciar vamos dizer, o desenvolvimento dessa infraestrutura. Dentro dessa linha, eu acho que o marco regulatório é muito importante. O Brasil, o novo governo, esse governo atual, tem discutido quais são as condições que os investidores estrangeiros necessitam para que eles possam investir. Então, as regras têm que ser muito claras. Os projetos têm que ser muito bem feitos. Infelizmente, nós tivemos exemplo no Brasil de que os projetos não tinham a qualidade necessária, e isso acaba até assustando e espantando o investidor, né? Qualidade de projeto. Outro ponto muito importante é avaliação de risco. Infelizmente, tivemos também no Brasil alguns exemplos não muito positivos em que os riscos não foram muito bem avaliados.
consequentemente mitigados, e, com isso, impactando o investidor. Então, esse é um outro ponto muito importante. Eu acho até que, dentro do conceito de riscos, gostaria de ouvir os meus colegas, a gente tem que atrair mais capacidade de seguros para esses riscos, né? Hoje em dia, a gente olha os projetos, são projetos longos, e a probabilidade de acontecer alguma coisa nesse período é alta, né? E por último, dois pontos financeiros importantes. Um é os investimentos estrangeiros e o risco cambial que esses países oferecem. Então, a necessidade de você ter soluções para mitigar o risco cambial, os hedges, né? E também um tema que eu acho que tem sido pouco discutido, que é o tema de como fazer um financiamento de tão longo prazo, 10, 15 anos. Os bancos, hoje, seguindo os conceitos da Basileia, quanto mais longo o empréstimo, mais capital eles chamam. Então, eu acho que isso praticamente inviabiliza um banco comercial sozinho encarar esse desafio. Teoricamente, o banco deveria entrar na fase inicial do projeto, na construção, por exemplo, e depois o investidor de longo prazo que não tivesse esse requerimento de capital, de Basileia, como nós temos, banco, sei lá, os fundos de pensão, os fundos soberanos, as companhias de seguros, né, são investidores que olham o longo prazo e que precisariam, então, entrariam nessa segunda fase. Então, eu acho que a gente precisa ter uma discussão aqui no mercado, e essa discussão já começou, tenho certeza que o José Olímpio vai concordar comigo, de como é que você monta essa estratégia, né? Os bancos participam no início, depois você traz o investidor de mais longo prazo, como que o mercado de capitais vai também ter uma participação. A gente acabou ficando muito dependente do BNDES no Brasil, e isso inibiu o desenvolvimento do mercado de capitais. Então, nós estamos vivendo essas transformações. Eu acho que a palavra-chave aqui é ter um governo que entenda essas dificuldades, que abandone a ideologia e que olhe isso como um fator importante para o desenvolvimento da região. Além da infraestrutura, eu gostaria de destacar também que o comércio passa a ser uma das alternativas de investimento nessa região. O lado do Pacífico está bem resolvido, né? Essas parcerias, essas discussões de acordos, não tenho dúvida que vai trazer um benefício grande para a região. O que a gente precisa resolver é o lado do Atlântico, né? Acho que começamos, pelo menos do ponto de vista do Brasil, a discutir como o Mercosul pode ser alavancador e não um acordo que restringe as oportunidades dos mercados, mas eu vejo o comércio como sendo uma alternativa para a região, do ponto de vista de crescimento. O Ricardo mencionou, o intra-regional é muito pequeno, e se você imaginar um país como o Brasil, por exemplo, que tem um PIB que equivale mais ou menos a 3% do PIB mundial, nós temos somente 1% do comércio mundial. Então, 3% deveria se refletir, 3% de PIB deveria se refletir num comércio mais intenso, mas, no entanto, nós estamos para trás. Então, eu destacaria a infraestrutura e o comércio como sendo opções óbvias, do ponto de vista de oportunidade. E diria também, como comentou o Zé Olímpio, que os M&As vão surgir, principalmente sob o ponto de vista do buy side. Os ativos, pela própria desvalorização, são ativos que hoje podem ser considerados como ativos mais baratos. Então, a gente vai começar a ver algumas empresas se expandindo na região através de M&As, assim como os estrangeiros, como foi citado aqui, a China. Obrigado, Hélio. Eu queria te escutar, José Olímpio, um pouco sobre o comentário que o Hélio acaba de fazer sobre os desafios, né? Ele elenca infraestrutura e comércio. Sobre infraestrutura, o desafio do financiamento de longo prazo, né? O Brasil tem o benefício de ter um BNDES, né, como financiador de longo prazo, mas também precisa desenvolver um mercado de dívida de longo prazo. O BNDES mais ajuda, mais atrapalha nesse sentido. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, o BNDES cumpriu, até recentemente, um papel duplo, que era de financiador de longo prazo e alocador de subsídio. Esse papel de financiador de longo prazo, eu acho que o mercado de capitais
tem condição de suprir. A grande questão é como é que você, quer dizer, como é que o Brasil vai continuar tratando essa questão de subsídio a grandes investimentos, que, no fundo, se traduzem em tarifas mais competitivas daqueles setores públicos, porque não tem jeito, se você for captar, dado o nosso nível de taxa de juros, se você for captar sem subsídios, o projeto precisa de receitas maiores para se viabilizar. Então, acho que tem esse papel duplo. Eu acho que o BNDES continuar participando, ou seja, como um banco de desenvolvimento econômico e social, eu acho que faz sentido ele pensar em formas de continuar subsidiando o que faz sentido. Acho que deveria fazer isso de forma mais transparente para a nação, para ficar muito claro para onde a gente está subsidiando e onde está sendo feito. E acho que a gente tem que estimular o mercado de capitais a tomar o lugar do banco nesse financiamento de longo prazo. E eu concordo plenamente com o Hélio, isso não é um papel mais para banco. A indústria, a gente tem que lembrar que a indústria bancária mundial está sob uma fortíssima pressão regulatória e não tem mais condição de, nos seus próprios balanços, fazer isso. Eu acho que a posição do Hélio, eu concordo plenamente que a indústria bancária tem um papel no primeiro momento, no bancar esse risco de execução do projeto, fazer esse bridge por 2, 3 anos, para em seguida refinanciar isso, no mercado. Esse é o nosso maior desafio. E o Hélio também tocou num ponto que é perfeito, que é essa questão também do mismatch, se eu posso usar o termo em inglês, entre a moeda de financiamento de longo prazo, que hoje você, no Brasil, não tem financiamento de longo prazo em reais, não existe um mercado de financiamento de longo prazo em reais, versus a necessidade desses projetos. Ou seja, qualquer empresa brasileira, e existem várias que emitem bonds de 10 anos, 20 anos, até perpétuos. Até perpétuos tem, aí está cheio tudo, todos em dólares. Você tenta emitir um bond de 5 anos, uma debênture de 5 anos no mercado brasileiro, mesmo que você tem até hoje incentivos fiscais, debêntures ligados à infraestrutura, o investidor, a pessoa física, não paga imposto, etc. Mas o mercado não se desenvolve. Então, quer dizer, tem essa questão de financiamento, que é uma questão que tem que ser vista. Eu acho que é inevitável a gente contar com a poupança externa. Não acho que esse mercado de financiamento a longo prazo em reais vai se desenvolver tão cedo. E acho que esse risco cambial, alguém vai ter que correr. Alguém, infelizmente, pedágio em dólar, não estou vendo isso acontecer aqui no Brasil, mas esse é uma outra parte da equação que eu acho que o BNDES podia, eventualmente, estudar maneiras de prover, tanto aos projetos ou aos investidores, um hedge nesse mismatch de moeda, de uma forma interessante, que isso é uma contribuição que o governo pode dar. Pode ter um subsídio embutido? Pode, mas eu acho que, enfim, é um tema bastante complexo, mas eu acho que é um tema que precisa ser endereçado. Se eu puder acrescentar aqui, desculpe, Alexandre Corrêa, eu acho que, comentamos aqui o subsídio passa, no início ele parece ser muito bom e eficiente, depois ele vira uma dependência muito maligna, né? Porque você obriga lá na outra ponta a tarifa também a ser subsidiada. E esse modelo não se sustenta. Nós já vimos aqui no Brasil concessões que foram feitas, chega lá na frente e o cara não tem condição de investir, porque a tarifa teve que ser subsidiada. Então, eu diria também que o BNDES poderia entrar, né, complementando aqui o José Olímpio, entrar justamente para ajudar nisso aí, ou seja, como é que você mitiga o risco, vai para o preço normal, o financiamento é feito com as taxas de mercado, as tarifas são cobradas de acordo com os mercados, de acordo com o serviço que é trocado, e você mitiga o risco, tanto do seu ponto de vista cambial, quanto do seu ponto de vista do investimento, com um papel de um banco tipo o BNDES. Me permita pegar o gancho aqui, porque acho que esse tema é bastante interessante.
concordo com o que foi dito. Sem dúvida, desenvolver o mercado de capitais como um pilar importante. Outro, o BNDES com financiamento de longo prazo mais transparente. Uma pena que Maria Silvia não pôde estar aqui para dar a perspectiva do BNDES, mas também a questão como o mercado doméstico pode desenvolver o crédito melhor no país. E, sem dúvida, tem restrições regulatórias, exigências de capital, Basileia III, como foi feito, especialmente para o crédito mais longo prazo, mas tem uma agenda aqui que a gente pode trabalhar em cima e ajudar a fomentar, a desenvolver. É muito importante que, para desenvolvimento desse mercado de crédito, isso ajudaria o crescimento mais de longo prazo do próprio país e acumulação de capital, geração de produtividade, melhor alocação da poupança e, por conseguinte, mais crédito. É um círculo virtuoso que podia acontecer. A gente podia também trazer desenvolvimento de tecnologias, inovações, de dentro e de fora, para facilitar o financiamento de novos empreendimentos. Então, o Brasil tem um povo empreendedor, que apesar das burocracias, das dificuldades, abre empresa, tem dificuldade de fechá-la, mas é vencedor nesse sentido. Agora, uma observação para fazer, que, de um lado, o crédito sobre o PIB no Brasil, sem dúvida que ele melhorou bastante nos últimos anos, e na região de América Latina também, na última década, mas, de outro lado, ele é muito no curto prazo, como foi mencionado, e tem um muito baixo nível de intermediação financeira ainda em toda a região. E uma segunda observação ainda nesse sentido é que, mesmo os países onde esse crédito subiu em relação ao PIB, como foi o caso do Brasil, de novo, é muito concentrado por essas restrições que tem em prazos muito curtos. Agora, como desenvolver esse mercado de crédito? O que pode ser feito? E, ao meu ver, aqui tem uma agenda macro e uma agenda micro, que, com a ajuda do governo, dos reguladores, a gente pode fazer. Com relação à agenda macro, creio que já, vagarosamente, já estamos trabalhando nessa direção, e muitos países da região avançaram, especialmente depois das trocas de governos mais market-friendly, que a gente viu na região e está vendo. Mas precisamos abaixar a taxa de inflação que existe aí na região, principalmente Argentina e Brasil, além da diminuição da dívida pública, que se encontra em patamares bastante elevados, e fazer com que o setor público demande menos esse financiamento, carregue menos a demanda desses financiamentos também. Em muitos países ainda precisa baixar a dolarização de depósitos que existe aí na região. E, como foi mencionado pelo José Olímpio, além da poupança externa, a gente precisa trabalhar para aumentar a poupança doméstica, e isso passa por uma reforma de previdência em algum momento no tempo, né? E, por outro lado, na agenda micro, que também não é menos importante, carece aí de uma maior segurança jurídica, de maneira que possa executar com segurança as garantias envolvidas nesses empréstimos, diminuir as taxas que são cobradas nesses financiamentos também, diminuir a informalidade em geral, que na América Latina segue bastante alta, e isso dificulta a intermediação financeira, e também trabalhar numa simplificação ou diminuição da carga tributária, que é uma das mais altas do mundo também, sem mencionar uma maior flexibilidade do mercado de trabalho, que ainda é muito rígido, a questão de sindicatos, leis laborais, não só no Brasil, mas na região. Com isso, a gente poderia contribuir para aumentar o crescimento potencial do Brasil e dos nossos vizinhos, através de uma maior intermediação financeira também. E diga-se de passagem que toda essa crise que passamos, não só o Brasil, mas aqui à nossa volta, se não houvesse um sistema financeiro sólido, estável, bem capitalizado, as turbulências teriam sido bastante maiores. Então, só para reforçar a importância desse sistema estar bem trabalhado, né? Obrigado, Ricardo. Esse seu último ponto realmente é fundamental, ou seja, esse país passou pela sua pior crise econômica, o José Olímpio mencionava, desde a década de 30, né, e o nosso setor financeiro permaneceu, o sistema bancário permaneceu incólume essa crise. Isso não é um fator menor. Eu queria usar os últimos 10 minutinhos do nosso painel para ouvir de vocês um pouco, insistir nessa questão da agenda de reformas um pouco, né? O Ricardo já trabalhou, já comentou bastante sobre o setor financeiro, mas eu queria convidá-los a refletir um pouco sobre o empresário do setor real, o cliente de vocês, né? O seu parceiro de negócios, né?
o José Olímpio, nós comentávamos antes no painel, na nossa conversa prévia, de que ser empresário no Brasil é um ato de fé, né? De fato, o brasileiro não é só empreendedor, né? O empresário brasileiro não é só empreendedor, ele é um herói, né? Vencer todas as regulações. Eu queria ouvir de cada um de vocês três, quais são as agendas essenciais, né? Se nós pudéssemos dizer para esses novos governos market-friendly da região, né, quais são as suas 3 prioridades para os próximos 2 ou 3 anos em termos de reforma? Quais seriam essas prioridades? Se eu puder começar, eu gostaria, eu tenho, o pessoal fala das reformas e tudo, eu tenho tido uma visão um pouco fora da caixa. Qual é a reforma que você acha mais importante? É a política, é a econômica, é a tributária, etc., ou da Previdência? E a que eu acho mais importante no Brasil para o longo prazo é a cultural. Eu acho que a gente precisa restabelecer nesse país os valores essenciais de que meritocracia, tudo é resultado do esforço, meritocracia, quem trabalha mais duro, quem empreende mais que é bem-sucedido, que o sucesso ele é bom, o sucesso não é resultado necessariamente de você ter achado uma mamata ou alguma coisa, que você ser bem-sucedido é bom, que o Estado não gera riqueza, que o Estado só arrecada e redistribui. Então, portanto, que a gente tem que tomar cuidado das finanças públicas. E eu acho que isso está na base da educação, mas eu acho que a gente tem um problema na cabeça das pessoas, de uma forma geral, que elas não veem isso. Elas estão sempre esperando, entendeu, o jovem, principalmente, se todo jovem tivesse, se a gente conseguisse botar na cabeça de todo jovem de que é através do esforço que ele vai ser bem-sucedido, poxa, em 20, 30 anos nós tínhamos um outro Brasil. Um outro Brasil. Então, assim, em termos... eu acho que as outras todas são importantes e acho que têm que ser feitas, mas se a gente quiser consertar o Brasil, essa reforma cultural, a meu ver, é a mais fundamental para a gente mudar de patamar. Super bem colocado, Olímpio. Deixa eu colocar uma provocação aí no meio para os demais panelistas. Você já vê essa pressão, por exemplo, que nós estamos vivendo no país, uma pressão da sociedade por um governo mais transparente, ou não só o governo, por uma sociedade mais transparente, né? Mais íntegra e mais transparente. Vocês veem nisso já um início dessa transformação cultural ou não? Sem dúvida. Eu acho que 2013 foi um ano importante nessas transformações, né? O povo ir para a rua, reafirmamos ano passado de novo, né? Eu que trabalho ali na Avenida Paulista com 3 milhões de pessoas, isso é uma demonstração de que a sociedade está sentindo a dor desses aspectos que o Zé Olímpio mencionou muito bem, da gente achar que tem que se dar bem, né? Essa revolução, essa reforma cultural, né? É uma revolução, é mais que uma reforma, né, Zé? Eu acho que trazer a ética de volta, né? A gente discute abertamente no Brasil coisas sem ética alguma. O toma lá da cá que o Brasil aprendeu a discutir é uma coisa inaceitável. Se você voltar a 40, 50 anos, o nosso valor ético não aceitaria algumas das discussões que são feitas abertamente, né? Eu concordo plenamente com essa base, e dentro disso, talvez a reforma mais importante talvez seja a política, né? No sentido de que, vamos acabar com esse negócio, eu tenho que botar o partido no ministério para que o deputado lá na Câmara aprove a minha proposta. Isso não é ético. Cadê a ideologia? Cadê a plataforma? Cadê a discussão que efetivamente precisa ter na sociedade para encontrar os caminhos melhores? A gente pode ter visões diferentes, do seu ponto de vista ideológico, do seu ponto de vista de soluções e custo dessas soluções. A gente não pode jogar né, ficar nesse
toma lá da cá para que a gente possa resolver o problema do país. Todas as reformas são importantes, a fiscal é muito importante, o custo do Brasil inviabiliza o que eu comentei anteriormente, do Brasil ser competitivo e disputar uma posição no comércio mundial. Eu acho que a reforma trabalhista é fundamental. Nós temos hoje um custo, uma ineficiência que tem a ver com essa cultura também, né, de, não, eu quero os benefícios, as obrigações, depois alguém, né? Eu acho que a reforma da Previdência é vital. O Brasil não tem condições de continuar com esse crescimento. O déficit da Previdência do ano passado para esse ano cresceu 57 bilhões de reais. Isso são 2 Bolsa Família. Bolsa Família esse ano, no primeiro semestre, foi 11 bilhões. Se você tiver no segundo semestre o mesmo número, vai ser 22. Mais do que o dobro disso no crescimento do déficit. E precisa ser resolvido. Então, as reformas são muito importantes. Agora, eu espero que o povo brasileiro entenda isso. Eu já vi discussões aí de que não pode mudar a idade mínima de aposentadoria. Gente, se aposentar com 52 anos de idade, hoje, 52 anos de idade, a pessoa está no pico da energia. Eu estou no meu pico da energia e já passei de 52, né? Então, eu acho assim, a gente tem que se conscientizar que, quero meus direitos. Os seus direitos, pode tirar o direito do seu filho. Vai tirar, certamente, o direito do seu neto. Então, eu acho que essa conscientização, que passa pelo que o Zé Olímpio muito bem comentou aqui, tem que puxar para que todas essas reformas sejam feitas, para que o Brasil, efetivamente, e tem todas as condições de subir um patamar, sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista econômico. Queria, mais que nada, ratificar isso, porque, de verdade, eu creio nisso que foi falado aqui. E não vou mencionar só as reformas que são óbvias, que acho que está aí a cartilha, sem uma reforma fiscal estável, as contas em ordem, o Brasil não pode fazer as demais, que obviamente são a reforma política, como eu falei, a reforma tributária e a reforma previdenciária. Mas deixando a agenda óbvia, que precisa ser feita para normalizar o país, acho que o problema é mais embaixo. E, de fato, precisamos fazer uma reforma não só cultural, mas uma reforma moral e cultural. E isso passa por uma reforma educacional. Desculpa, eu acho que talvez o cultural, eu acho que é uma reforma ética e de valores, exatamente, talvez seja melhor definida. Passamos por uma crise moral aí, então eu diria uma reforma moral e cultural, mas isso passa por uma reforma educacional. Uma educacional de base, então a educação primária, educação secundária, das famílias, e obviamente depois vai pegar universidades, etc. Mas o problema é de base. Então, uso até um acronismo que, se o Brasil resolvesse só as primeiras 3 letrinhas do abecedário, a gente seria um outro país, com outro standard, com um crescimento potencial muito alto. O A, o B e o C. O A da alfabetização, para poder ter esses, não só uma questão de educação cognitiva, não cognitiva, mas uma educação de valores, uma educação de princípios, para que você possa ser ser humano, de fato, que lidere, por exemplo, etc. O B, da burocracia, se a gente diminuir o red tape, toda essa parte de dificuldade de abrir e fechar uma empresa, de ser competitivo, de exportar, de ir e vir, de fato, seria um avanço muito grande. E o C, de corrupção, que está sendo feito já toda uma reforma, aí, toda uma investigação, uma limpeza, para eliminar esse C. Então, se a gente ficar só nesses 3, com os valores básicos e consistentes, de fato, o Brasil podia ter uma outra projeção global. E no nível empresarial, da nossa parte, também os sócios do banco, os acionistas, tudo, creem muito nesses valores. Então, aí temos um decálogo dentro da empresa, temos quase 100 mil funcionários. E o último, mas não menos importante item, para a gente, a ética é inegociável. Então, tudo passa, para a gente conseguir ensinar isso para as nossas famílias, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, a gente já está causando um impacto positivo. Então, essa parceria do setor privado com o setor público, nessas reformas de base, creio que pode causar uma revolução muito positiva aqui no nosso país. Bom, com essa nota e com a esperança que a gente consiga, de fato, realizar pelo menos o ABC, né, no futuro, eu quero agradecer a todos os senhores pela participação no painel, aos senhores e às senhoras da audiência, e desejar que tenhamos uma boa manhã de trabalho. Muito obrigado, Ricardo, José, Hélio, muito obrigado. Até logo.
Muito bom painel, hein? Muito obrigado aí pela participação, inspiração. Eu estava comentando ali com o José Olímpio, um painel de financeiros, mas são quase financeiros frasistas e financeiros que têm uma mensagem muito clara. Muito bom isso. Eu tenho um aviso para vocês, nós temos tradução simultânea para os estrangeiros lá fora, e agora esse painel vai ser em inglês. Essa parte vai ser em inglês. Então, vice-versa, a tradução também serve para o português. Let me briefly introduce our next keynote speaker, who will bring a very, very creative message regards how the UK are promoting their image in the world. This is something that we should considering seriously in Brazil. Conrad Bird is the director of the Great Britain campaign and is based in the Prime Minister's office. Please, Conrad, come to the stage. Many thanks for your participation. For a long time, we are here to listen to you and inspiring how you're doing such a great job in UK. Please. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, I'm aware that I'm standing between you and a cup of coffee. So I'm not going to be too long, but I just wish to tell you a short story. First of all, my name's Conrad Bird. I'm director of the Great Britain campaign. I work from number 10 Downing Street in London, and my job is to actually promote Britain. So thank you for having me as your guest today, and I hope the short story I'm going to share with you will inspire and provoke you to think. Because at this moment in time, Britain and Brazil have a lot in common. You have your Olympics coming up. You have your challenges, but you also have your opportunities. I was looking at the weather outside, and I think we also share weather as well, which is delightful, the only time I can say that. And the reason I like to say that is when we showed some advertisements to Brazilian focus groups of a beautiful old castle with blue sky behind it, they accused us of lying. And I was saying, hold on, this castle is 500 years old, what's wrong? And they said, there is no blue sky in Great Britain. I'm delighted to see there is grey sky in Rio de Janeiro. Anyhow, my story begins over 5 years ago, in 2011, about 8 months before the 2012 Olympics and Paralympics, where Britain, like Brazil now, faced a massive opportunity as well as a very big challenge. The opportunity was simple. 2012 was an amazing moment. Billions of people would turn on their television sets, their laptops, their mobiles, and witness a great sporting spectacle. A celebration that draws the globe together and focuses on one city and one country. Our challenge was the global financial crisis and economic downturn that actually meant that we needed to attract more inward investment, more business, more tourists, more students, if we were actually going to thrive as an economy. And our solution then was to come up with a communications program which was designed to generate jobs and growth. People talk about a nation branding and image exercise. That wasn't the point. The whole purpose of this campaign was to generate jobs and growth for this country, to support British companies exporting, to attract more inward investments, more students and more tourists, and yes, to give some confidence and pride in our country. Rather than tell you a lot about it, I'm going to ask just to play a quick video here, which should sum up some of it. Thank you.
that gives you, well, thank you. I hope that gives you a taste of it, and also why perhaps I've got the best job in the world. Now, 4 years later, just 4 years later, this is what we've achieved. The time between our Olympics and your Olympics, as it said, about over 16 billion when we add up reals of return on investment directly from the campaign. But most importantly, 4 years of record tourism in the UK. A lot of it, which we're terribly keen on, to move from London into our countryside. The UK is still number one for FDI in Europe, and we're second in the world for education, despite an enormous amount of competition. And we couldn't have done it alone. The private sector has contributed over 400 million reals of support from over about 200 or 300 companies. And many celebrities, from David Beckham to the Queen, to the Beatles, even William Shakespeare has been involved in the campaign. And it's run in 144 countries, although, of course, we focus it very strongly. We focus it on markets like Brazil, India, China, US, France, Germany, the Gulf, emerging markets. But we make it available to every single government department, every single business, every single British Council office, every single trade and investment organisation, British organisation working around the world. And that's how we take it forward. Over 20 government departments are involved in it. And it's run and led by a small team of 5 people working in 10 Downing Street. But, of course, many, many thousands of people involved. And we run it both in understanding the public sector, but also understanding the private sector. Now, the public sector doesn't necessarily understand the value of brand, but everybody in this room who's in business understands the value of brand. So we actually independently value our brand. How much is it worth? We don't want to sell it, by the way. But at the moment, it's worth about let me get it right, sorry. At the moment, it's actually worth about, in terms of reals, 12 billion. It's going to be worth 12 billion reals in 2 to 3 years' time. That's its perpetuity value, which will make it one of the UK's biggest top 50 brands. How often are we working? We're doing about 150 business, investment, cultural and tourism programs around the world every single month, whether it's infrastructure, biotech, energy, film, fashion, cultural programs, activities. In fact, at the moment, we're doing one at Parquet Laget, the British House, where we're bringing Olympic athletes together with business to celebrate and also do business together. And as I say, it is a campaign that brings everything together. Entrepreneurs, business, culture, sport, all together under one mantle. And the benefit for any British business or working overseas is very clear. If you were now to compare and go out into the market and research a market and ask a potential tourist, a student, a C-suite executive, or a purchaser of British goods, you ask people who've come in contact with the Great Campaign and people who have not come in contact with the Great Campaign, the difference in their active consideration to come, invest, travel, study, is between 10 and 16% around the world. And that gives British businesses a huge advantage, a competitive advantage when they go overseas. I think most importantly, it's a campaign that appeals to the head as well as the heart. I have 2 bosses. I have the Chancellor of the Exchequer, the Treasury, who look at the numbers, and I also have a Prime Minister who actually looks at the feel and the spirit of the campaign and its effectiveness. Effectiveness is all. And although it's very powerful and uses images, as I say, it is designed to generate jobs and growth, and we measure it extremely carefully. And also, it's designed to appeal not just to businesses, but to new millenniums. It's very interesting today how a 10-second interview on Snapchat can actually generate 25,000 visual references, people listening to you, 25,000 in about 3 minutes. You must try Snapchat. I tried it yesterday. And so what I want to share with you today, at your moment, some of the lessons that we've learned, because this is your biggest moment, your Olympic moment, and we in Britain are delighted and proud to hand over the baton to you. But what I've learned is actually the biggest ideas are often very simple and quite opportunistic. This was an idea born at a critical moment for the country, and so many people said to us it couldn't be done, but we did it.
It does take courage and discipline to execute ideas, and great confidence. And it takes a small group of people to lead and control. You can't do this by committee. You've got to lead a small, tight team and drive it forward. And it's also based on a fundamental truth, actually, that your country is great and has great things to share with the world. And it recognizes that people are both emotional and rational. And this is terribly important. Even the hardest-headed business person, looking at the numbers, has an emotion, has a heart, responds to emotions. We know when we do all our research amongst C-suite executives and other investment opportunities, they are looking at a country not just at the numbers, the quality of the welcome, the lifestyle, the feeling, the gut feeling as well. And so while we appeal to the head in terms of numbers, we actually have to engage with people and entertain them. Because one thing I learned in many years in advertising and communications is you cannot bore people into buying your product or your country. You cannot bore them. You have to entertain them and engage them. And confidence is all on that. Now, I think Brazil is a fantastic country. I think Rio is a really great city. And spirit and the quality of your welcome is huge. We can feel it today. And you have fabulous opportunities coming ahead of you, as well as challenges. And so do we in the UK, not least our situation with leaving the EU. But you also, I've noticed and I've discovered as I've come over here, are a nation of talented and very creative people. And you can solve these problems. Many of you in this room, I hope, will contribute to that. So today, and beyond the games, you have a massive opportunity as the eyes of the world look at you, at your celebrations, at your ceremonies, at your city, at your sports. And I just ask you this. Please don't just leave it to the athletes in the stadium to grasp this opportunity, because I'd like to wish you best of luck on your business Olympics as well. Thank you very much. As I told you, very, very inspirational. Thanks, Conrad. Bom, nós estamos 10 minutos apenas atrasados. Isso é uma beleza, a gente está fazendo Brasil novo, começando a partir de agora, quase sem atraso, não é verdade? Vamos lá, a gente vai fazer um break. Voltem após o break. Por quê? A gente vai ter o professor Yanas, não é todo dia que a gente consegue ver um prêmio Nobel. A história dele é fantástica. Nadine Gassman e o Annie Woman, e 2 discussões sensacionais sobre a visão dos conselhos. Daqui a 20 minutos, 25 minutos a gente está de volta. Obrigado.